Eu estou aqui ao lado do meu amigo Fred Jota e hoje vamos analisar essas quartas de final do Campeonato Mineiro, campeonato que começa mais uma vez amanhã, retoma suas atividades com o jogo entre Cruzeiro e Patrocinense e mais tarde Boa e Tombense. Tudo bem, meu caro Fred Jota? Tudo bem, Cabido. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando por todas as redes aqui da Sempre Editora. Hora de falar desses 8, né? Muito time, né não? Muito time, né? Muito time. De 12 ficam 8. De 12 8. foram 8, né? Então a gente já começa a live dando uma pequena cornetadinha ali no regulamento, né? Ficaram 8. Vamos falar um pouquinho aqui sobre esses 4 jogos, né? De sábado até segunda e também fazer um pequeno balanço ali daquela primeira fase do Campeonato Mineiro, né, Cabido? E só para lembrar como funciona o campeonato, né, Fred? Como nós falamos, as equipes se enfrentaram ao longo de 11 rodadas, 8 se garantiram, o primeiro pegou o oitavo, o segundo o sétimo, o terceiro o sexto e o quarto enfrentando a quinta equipe. O jogo das quartas de final é único e empatando, nós sabemos, teremos penalidades. A vantagem da equipe que ficou à frente nessa classificação é única e exclusivamente jogando em casa. Por isso, Cruzeiro, Atlético, América e também o Boa Esporte jogarão em seus domínios. Vamos começar, Fred, falando pela ordem dos confrontos. Vamos começar falando do Cruzeiro, o Cruzeiro que joga amanhã diante da Patrocinense, aliás, essa história é do Patrocinense, é Clube Atlético Patrocinense, amanhã às 7 da noite e a gente vai transmitir ao vivo a partir das 6 horas da tarde no nosso show Esporte da Super e eu estarei nos comentários dessa partida. Fred, primeiro, vamos falar um pouquinho do Patrocinense, porque é uma equipe que começou muito bem o campeonato, começou encarando o Cruzeiro, inclusive, não vou falar de igual para igual, mas aquele jogo eu fiz a análise dele, então fica mais fácil lembrar, né? A equipe da Patrocinense em vários momentos foi melhor que o Cruzeiro, e o Cruzeiro conseguiu o resultado de 1-0 suado. Aí depois disso, o técnico Fajardo foi demitido, e aí parece que a equipe perdeu um pouco de escopo, né? Exatamente, endureceu o jogo contra o Cruzeiro, a gente pode falar isso com tranquilidade, né? E fez um jogo até muito amarrado com o Atlético lá em Patrocínio também, mas já era uma outra realidade, já era o time reserva do Atlético, era uma fase mais para essa reta final da primeira fase do Campeonato Mineiro. Assustador, inclusive, esse declínio do Patrocinense nas últimas partidas, 5 derrotas, vamos repassar aqui, ó, 3 vitórias, 3 empates, 5 derrotas, 10 gols a favor, 13 contra. Inclusive, preocupante aí para a turma de patrocínio. Inclusive, é um negócio inacreditável que aconteceu com esse time. Exato. E tem outra coisa. Vai jogar a Série D e se tomar o tanto de gol que tomou nas rodadas finais na Série D, vai sair na primeira fase. Quase que complica uma classificação que estava na mão. Tomou 3 do Tombense, 3 no último jogo. Uma combinação de resultados com o Vila, por exemplo, poderia ter eliminado o Patrocinense. Obviamente que o Cruzeiro é franco favorito. Eu não sei se o Patrocinense vai conseguir recuperar aquele padrão e aquele estilo de jogo lá do início da temporada, quando veio Belo Horizonte e deu aquela engrossada no caldo com o time do Mano Menezes. Tenho muitas dúvidas, viu, Cabido? Até porque o Cruzeiro de agora, do final de março, é diferente daquele Cruzeiro do início do ano. E vale ressaltar que o Cruzeiro não vai entrar com uma formação completa, mesmo porque a gente sabe que o Henrique foi suspenso para a partida. Então não teremos 11 titulares do Cruzeiro na qual estamos acostumados a ver. Mas eu acredito sim que o Mano Menezes vai poupar alguns jogadores, porque vai lembrar, quarta-feira, ao que tudo indica, ainda, gente, Libertadores, Venezuela, Deportivo Lara, a gente não sabe se o time vai chegar aqui de fato. Porém, está marcado o jogo para quarta-feira, dia 27. Jogo de Libertadores, segunda rodada do grupo da Raposa. Então, é importante lembrar que o Cruzeiro vive esse problema também, né? De ter que poupar time no Mineiro para jogar Libertadores. E provavelmente deverá acontecer mais algumas mudanças na equipe, né, Fred? Sem dúvida nenhuma, né? Ele já acenou com isso na última rodada, na partida contra a Caldense. Ele fez algumas substituições forçadas, né? Não jogou o Egídio, não jogou o Dedé. O Henrique, eu até falei no nosso pré-jogo na Rádio Super 91.7, né, Cabido? Que o Henrique estava fominha também, né? Ele poderia ter até segurado, mas a gente sabe da diferença técnica em relação ao do Cruzeiro com a Patrocinense, que obviamente não teria nenhum problema em tomar o terceiro cartão amarelo. O Fábio, na minha opinião, que foi a maior fominha da quarta-feira, que ele poderia ter deixado o Rafael
julgar mais um pouquinho. Interessante levar em conta alguns fatores. O jogo de quarta-feira do Cruzeiro é o mais importante da semana, que me perdoe o Campeonato Mineiro. Né? O jogo contra o Deportivo Lara é fundamental para as pretensões do Cruzeiro Libertadores. Tem que vencer se o Deportivo Lara vier para Belo Horizonte, né? Não custa a gente ressaltar tem que isso. lembrar isso. Tudo pode acontecer. Eu acredito que está mais do que certo o Mano poupar alguns jogadores, e eu acho que mesmo poupando, mesmo tirando alguns jogadores, é favorito e é o time da melhor defesa e o único invicto, não só no Campeonato Mineiro, como o único invicto das séries A e B do Brasil. É um jogo que o Cruzeiro, na minha opinião, vai controlar. Tomou 5 gols em 11 jogos o Cruzeiro. É muito pouco. Muito pouco. É sempre bom lembrar, jogo amanhã, 7 horas, no estádio Governador Magalhães Pinto, ou Mineirão. Agora a gente vai até a cidade de Varginha, Fred, porque lá se enfrentam Boa Esporte e Tombense. O Boa, que começou o campeonato tomando aquela tamancada do Atlético, né, 5-0. Mais uma vez eu comentei esse jogo, então é bom lembrar, né? Foi o jogo em que o Levir Coupe falava assim, olha, esse time não é tão mal treinado assim não, esse time pode variar um pouco mais, esse time pode fazer melhor do que fez hoje, por exemplo, o Independência. Mas as linhas tão espaçadas me deixou um pouco de calo nos olhos, o Atlético deitou naquela partida, e tem a questão do Tombense também, né? O Tombense é a única equipe do interior que venceu um time da capital neste Campeonato Mineiro, que foi naquele jogo da segunda rodada contra o Atlético, que o Atlético levou um time até parecido com esse que levou para Juiz de Fora contra a equipe do Tupinambás, mas é sempre bom lembrar, para mim, tá? Na minha opinião, o Boa é favorito muito pela subida de produção contra a queda de produção do Tombense. Eu levantaria uma outra questão. O Boa fez 21 gols nesse campeonato. Perde só para Atlético, Cruzeiro e América. O Atlético fez 24, o Cruzeiro e América fizeram 22 gols. É isso que o Boa vai se apegar, além do fato de jogar em casa, que o Boa não vai lotar o melão, a gente sabe disso. Não. Né? Não vai lotar. Não, né? Vamos ser bem francos aqui. E a gente tem só lembrar também, Fred, que essa questão do torcedor de Varginha não aceitar o Boa também, isso é verdade, tá? Isso aí não é papo de jornalista, não, né? De jeito nenhum. Então, assim, não vai ter a famosa pressão do estádio, né? Os times do interior batalharam tanto para ter essas quartas de final e, na verdade, 3 vão jogar em Belo Horizonte, sem renda, porque a renda é do mandante, né? E o único time do interior que vai jogar em casa realmente é o Boa e que não tem uma grande torcida. 21 gols a favor, mas aí que vem o desequilíbrio. Sofreu 16, 5 naquele jogo que você citou contra o Atlético, quando eu fiquei também assustado. Nunca vi um time ter tanto espaço para jogar. Parecia que estava todo mundo jogando nas pontas. O primeiro jogo do Atlético da temporada foi muito fácil. Foi muito fácil, foi assustador. O Boa tem a seu favor, além do bom desempenho ofensivo, boa fase do Gindré, que é o artilheiro, 6 gols no campeonato, ele tem ao seu favor a retaguarda de uma experiência nacional, e isso faz diferença. A Tombense também tem, o Tombense também tem, está jogando a Série C há alguns anos, mas o Boa vem de outras temporadas na Série B, por mais que mude o elenco, tem um peso, tem uma experiência a mais. Eu acho que nesse confronto, tipo de confronto, o Boa leva vantagem. O Tombense, né, Cabito, que surpreendeu o Brasil inteiro, ganhou de 3-0 do Sport na Copa do Brasil, eliminou um time tradicional, um time de peso, um time campeão de Copa do Brasil. Venceu esse jogo contra o Atlético, que na minha opinião é um jogo completamente atípico. Totalmente. Né? Um jogo do início do ano, o Atlético completamente desfigurado, o time reserva do Atlético que foi bem no restante da primeira fase do Campeonato Mineiro, ali tinha alguns reservas daquele time reserva. Então foi um jogo totalmente atípico, mérito do Tombense, chegou lá, venceu, bola para frente. Mas é um time também irregular. A campanha diz 3 vitórias, 4 empates, 4 derrotas. 11 gols a favor, 11 gols contra. Então é um time que oscilou muito nesse campeonato, mas fez uma coisa muito interessante. Fez o que alguns times não conseguiram fazer valer o mando de campo. No último jogo, quando precisou, como é o fato de em 12 classificar em 8, o Tombense chegou na última rodada precisando de uma vitória. Fez o papel dele. Chegou na última rodada com apenas 8 gols em 10 jogos. É bom relembrar isso. Se eu falo do bom desempenho ofensivo do Boa, o desempenho ofensivo do Tombense, na minha opinião, é bem irregular. Que na verdade ele sofreu 11 gols em 10 jogos, né? Exatamente. Então, e fez 8 em 10. Exatamente. Então
É uma outra coisa que a gente tem que analisar também, mas isso aí já é papo para a próxima live. Agora voltamos para Belo Horizonte, onde Atlético e Tupinambá se enfrentam às 4 horas da tarde no Mineirão. Transmissão, é claro, da Rádio Super a partir das 3 horas da tarde. E Fred, não dá para falar que o Atlético não é franco favorito, né? Ele foi com um time, né, C lá em Juiz de Fora e conseguiu vencer o time do Ademilson, né, que já tem seus 44 anos, né? Agora, na minha opinião, o Tupinambá já ganhou o campeonato dele. Quer ficar, além de ter se garantido para a próxima fase, ficando na 8ª posição, que seja, ele viu seu arquirrival ser rebaixado. Não que eles achem isso bom, né? Mas é sempre interessante olhar que você está fazendo um trabalho melhor que seu vizinho, né? Sem dúvida nenhuma. Lembrando que esse confronto entre Atlético e Tupinambás foi o primeiro da história, né? Então, logo numa semana vão ter 2. Tupinambás, inclusive, que pode ir lá em Nova Lima e agradecer bastante ao Vila Nova, né? Aquele 5-1 da primeira rodada. Resolveu o problema. Classificou o Tupinambás e eliminou o Vila Nova, né? O Ademilson, inclusive, que marcou naquele jogo, artilheiro do time, fez 3 gols. Outro time também com um problema crônico defensivo, tomou 18 gols em 11 jogos. É uma marca assustadora, né? Uma média quase que caminhando para 2 gols por partida, né? Não gostei do futebol do Tupinambás na partida quarta-feira. Era um jogo que poderia se impor um pouco mais. Era o time reserva do Atlético, o time C do Atlético. Teria um pouquinho mais de bola para apresentar. Time muito jovem também, né? Meio inocente, né? Inocente algumas jogadas. Obviamente que o 2019 do Tupinambás, ele nem esperava que isso fosse acontecer. Então vai terminar entre os 8. Campanha correta, campanha interessante. Eu acho até, por mais que seja engraçado para o torcedor do Tupinambás ver o Tupi cair, para a cidade de Juiz de Fora é ruim, porque um acaba que puxa o outro, e é uma cidade polo importantíssima de Minas Gerais, merecia ter os 2 na primeira divisão. Tupinambás, mero franco atirador. Vamos saber o que o Levi vai fazer. Ele já está fazendo a vontade da torcida, né? O Guga. Sem dúvida, Elias já está na hora, né? Elias no banco. Tem a chance do Michael Boltz poder ser aproveitado, existe essa possibilidade no decorrer da partida, dá uma opção muito diferente para mim. Eu acho que o Atlético carece demais de jogadas pelos lados e é nesse tipo de jogo, no Mineirão, casa cheia, que o Atlético pode testar essas formações. Pode testar já o Michael Boltz, em breve vai ser o Giovani, que também é um jogador que pode forçar essas jogadas pelo lado. E eu espero que o Atlético consiga adaptar melhor o esquema. Se a gente sabe que o Cruzeiro já tem um padrão de jogo definido pelo tempo que o Mano tem no comando, o Atlético ainda testa muitas opções. E isso a gente está vendo de maneira clara. O Atlético não tem um padrão de jogo definido ainda, não tem nem time titular definido ainda. Ou se for de 3 volantes, ou 2 volantes e um meia, praticamente, que o Elias né? Eu nem considero o Elias esse volante. Com o Guga, com o Patrick, com o Xará, sem Xará, né? Que Atlético vai ser o Atlético da temporada quando realmente vão acontecer jogos importantes. E se o Cruzeiro joga na próxima quarta contra o Deportivo Lara, entre as prováveis semifinais, o Atlético franco favorito, na minha opinião, Atlético e Zamora é um jogo importantíssimo. O foco do Atlético tem que estar nisso também. E a vantagem do Atlético, voltando até a falar um pouquinho do Cruzeiro em relação a isso, Fred, a gente muito falou, não vai atrapalhar se adiar o jogo do Cruzeiro pela Libertadores, blá blá blá. Mentira, atrapalha sim, porque o Atlético vai ter a semana inteira para poder trabalhar para a semifinal do campeonato. Aí sim pega o Zamora na próxima semana, enquanto o Cruzeiro tem 2 jogos de Libertadores no meio de uma semifinal. Então, claro, a gente tá falando se vai classificar, né? Se for classificar também. Mas é isso também, o Atlético vai ter a semana inteira para trabalhar e vai poder desenvolver melhor isso. É por isso que eu acho que o Atlético vai estádio cheio, 111 anos que serão comemorados lá, o Atlético faz aniversário no próximo dia 25 de março. Então, existem todas essas situações em que o torcedor do Atlético deverá comparecer sim ao estádio Governador Magalhães Pinto. Lembrando, o jogo às 4 horas da tarde no Mineirão. E agora falar do último jogo, né? O jogo da segunda à noite, jogo entre América e Caldense, Caldense e América. 2 equipes que na última rodada tiveram seus problemas, a Caldense não viu o jogo contra o Cruzeiro e o América quase viu o Guarani virar a partida e olha que o Guarani ficou a 1 gol de se classificar, mas acabou sendo rebaixado. Olha que loucura. Esse é o fato do Mineiro ter 12 times e 8 classificarem, né? O Guarani ia escrever a maior história desse Campeonato Mineiro tranquilamente. Sem dúvida, sem dúvida. Tranquilamente. Ia ser uma coisa impressionante que o Guarani, perdendo de 2-0, com um jogador a menos,
O Tupi estava fazendo gracinha lá em Patos de Minas, né? O RT acabou se salvando no fim. Bom, o que eu acho interessante? A América é favorito, não tenha dúvida. Aliás, esses dois times fizeram a primeira partida do campeonato, né? 1-1, jogo lá em Poços, jogo 11 horas da manhã, com problema do calor e tal, foi um jogo até lento, que eu acho que não vai ser agora nessa partida de Independência. O América tem um time leve do meio para frente, volto a ressaltar aqui, destaque total para mim do América, Zé Ricardo, baita campeonato mineiro, já tinha feito um bom campeonato brasileiro. O América, dali pra frente, Cabido, é um time completamente diferente daquele time do ano passado, pesado, com o Luan, com o Rafael Moura, um time de difícil transição. Os caras, né? Eles tentaram se aproveitar de uma experiência, igual o São Bento agora, né? Pra quem não sabe, o São Bento também caiu e tinha lá Alexandre, tinha uma turma mais antiga lá do... Bem mais antigo. Lanterna do Campeonato Paulista, né? Você vê. O América, com um time renovado e um time mais leve na frente, fez 22 gols no campeonato. Na primeira fase, é uma marca muito boa. E se tivesse vencido o Guarani, ia ser a melhor campanha da década do América. Matéria que do nosso Bernardo Lacerda fez para o portal Super FC. Tá bom, não tá? Em relação aos últimos anos? É para nadar de braçada na Série B? Não, não é. Mas é bom para ter um bom início, para ter um bom laboratório. É o que a América fez nesse campeonato mineiro. A Caldense... também 12 gols sofridos em 11 jogos. 3 no último jogo contra o Cruzeiro, que a Caldense não jogou nada. Né? Errou, né? O Mauro Fernandes entrou de peito aberto e viu que não era para ser assim, né? E não dá para entrar de peito aberto. Viu depois, quando estava já 3-0, viu? É um jogo lamentável da Caldense. A América é favorita. A Caldense tem o histórico de vir a Belo Horizonte e aprontar contra os grandes. Não acho que isso vai acontecer. Se ele vier de peito aberto, vai perder de novo. Se ele tentar empurrar ali para o empate, pode até ser, mas eu acredito no sistema de jogo do América, na velocidade, muitas jogadas pelos lados, o América vai bem quando usa os lados, tem jogadores de área que concluem bem, tem o Júnior Viçosa, artilheiro do time, que fez uma primeira fase bem bacana, na minha opinião. Sim. O América é favorito. Lembrando que Atlético e Tupinambás, o classificado, pega o vencedor de Boa e Tombense e Cruzeiro e Patrocinense, América e Caldense se enfrentam na semifinal, os vencedores desses confrontos. E só para relembrar os confrontos para vocês, Cruzeiro e a equipe do Patrocinense amanhã, 4 horas da tarde, mas à noite, às 9, temos o encontro do interior entre Boa e Tombense. No domingo, 4 da tarde, temos Atlético e Tupinambás no Mineirão. E na segunda-feira à noite, teremos América e a equipe da Caldense jogando no estádio Independência, jogo às 8 da noite. Então, sempre bom deixar aí marcado na sua agenda esses confrontos que transmitiremos 2 aqui na Rádio Super Notícia. É isso, né, meu caro Fred? É isso. Lembrando que, né, quem for ao Mineirão, quem quiser ir ao Mineirão, tem a ação do Jornal Super Notícia, né? Tá de volta aí a promoção Torcida Super. Então, cada torcedor pode pegar até 4 entradas, pagando R$5 por bilhete com a cartela do jornal. Basta recortar o anúncio da página 9 do Super Notícia de hoje para ter a possibilidade de ir ao Mineirão. Está aqui a matéria aqui do Thiago Nogueira, vou mostrar aqui para vocês, hoje do Super Notícia, no jornal Super Notícia, e também material aí no portal Super FC, que também vai fazer uma grande cobertura junto com a Rádio Super FM 91.7. E a gente volta na semana que vem. Nesse mesmo horário. Nesse mesmo horário. Sexta-feira, 2h30 da tarde, a gente vai analisar, claro, os confrontos de quartas de final que tinham acabado, previsões da semifinal e, é claro, vamos falar também do confronto do Cruzeiro diante do Deportivo Lara, tá ok? Um abraço para você, Fred. Um abraço, Cabida, até a próxima. Até mais então, gente, um grande abraço a vocês e lembrem-se, sexta-feira, a partir das 2h30 da tarde, estaremos de volta. Um abraço, tchau!